Deixa eu pegar a nossa atividade de hoje. Conseguiram terminar os exercícios? Sim, prof. Nossos gráficos. Hoje nós encerramos essa parte. A prof está com um dilema. Eu tenho que passar para vocês como construir um gráfico. A parte de cálculos, tudo bem, né? O problema é fazer a projeção da construção com os instrumentos. Mas eu vou procurar talvez eu ache um vídeo, né, que mostra esse processo, fica mais fácil para eu mandar para vocês assistirem e depois a gente só vê a parte de cálculo. Porque na sala de aula você consegue lá no quadro desenhar e tudo mais, mas aqui é mais complicadinho para a prof. Tá bom? Mas eu vou ver. Até segunda-feira a gente resolve isso. Então, gente, correção da página 173 a 175, né? Começando no exercício 5. Se o Matheus chegar, depois a gente aceita ele aí. Então, vamos lá. Diz assim, apenas com as informações do gráfico abaixo é possível determinar qual das regiões brasileiras apresenta a menor quantidade de domicílios com acesso à rede de esgoto? Justifique sua resposta. Então, aqui nós temos domicílios com acesso à rede de esgoto no Brasil em 2016. Então, aqui nós temos o nosso dado em percentual, né? Porcentagem da população, e aqui as regiões do nosso país, né? Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aqui, no Norte, nós temos que 18,9% das pessoas têm acesso a esgoto, isso em 2016, tá, gente? Acredito que não tenha mudado muito. No Nordeste, 44,3%, no Sudeste, 89%, no Sul, 64,8%, no Centro-Oeste, 54,9%. Dados retirados do IBGE, então são dados bem confiáveis, né? E aqui diz assim, a oferta de saneamento básico é fundamental para o aumento da qualidade de vida, visto que sua ausência acarreta vários problemas à população, sendo a principal delas a mortalidade infantil. Isso é bem grave. Então, diz para mim assim, aí o que vocês responderam em relação a esse gráfico? Aqui ele fala assim, apenas com as informações do gráfico, é possível determinar qual das regiões brasileiras apresenta a menor quantidade de domicílios com acesso à rede de esgoto? O que vocês acham? Sim. O prof, eu coloquei que é só ver qual barra é menor. Você colocou assim, alguém? Eu coloquei sim, prof. Alguém fez diferente? Ou não? Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando o domicílio com acesso à rede de esgoto, certo? Então, informações é possível determinar qual região brasileira apresenta a menor quantidade de domicílios com acesso a esgoto. A resposta do livro é a seguinte: não, pois são apresentadas porcentagens referentes à quantidade de domicílios com acesso à rede de esgoto por região, mas não é informado a quantidade deles, tá? Então, ele quer saber o quê? A quantidade, o valor numérico de domicílios que tem rede de esgoto. Entenderam? É claro que a gente, analisando pelo percentual, a gente diz que quem tem menor acesso à rede de esgoto é quem? Seria aqui no norte, certo? Mas eu não sei dizer o percentual, a quantidade de domicílios que tem lá nessa região que não tem acesso. Porque aqui, ó, esse acesso aqui, essa porcentagem é de quem tem acesso, certo? Eu sei que apenas 18% da população tem acesso à rede de esgoto, mas eu não sei dizer qual a quantidade de domicílios. Entendeu qual que é a pergunta aqui? Por isso que o exercício está dizendo que não, pois são apresentadas porcentagens referentes à quantidade de domicílios com acesso, mas não é informada a quantidade deles. Entendeu? Qual é a justificativa? Entendi, prof. Então, tá. Então, acho que eu nem vou... eu, em vez de escrever a resposta ali, não escrevi. Se eu for escrever agora, vai dar
Deixa eu pôr aqui a resposta que eu tenho no livro aqui. Mas, assim, eu também concordo com vocês. Se a gente analisar o percentual que tem aqui, eu consigo verificar que no Sudeste, a maior parte da população, né, a maior parte dos domicílios tem acesso à rede de esgoto. Só que como a gente tem, você sabe que ali no Sudeste é o local que tem a maior população também do Brasil, certo? Né? Entendem isso? Então, se a gente for fazer uma relação de proporcionalidade, em relação ao município, às outras regiões, talvez fazendo essa relação de proporcionalidade em relação à quantidade de domicílios existentes nesses lugares, a gente realmente não consegue dizer onde tem a região que apresenta menor quantidade de domicílios com acesso à rede de esgoto. Porque aqui a população é muito grande, né? Então, você tem que ver em relação a esses aqui. Qual é a população de lá e calcular 18% disso. Quanto que é os 81,1%? Quanto que isso representa em quantidade de residências? Ok? Então, aqui diz não. De residências. Quantidade deles. Certo? Então, vamos lá para o 5, para o 6. O exercício 6 diz o seguinte: segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, a ABICAB, em 2017, houve uma redução de aproximadamente 38% na produção de ovos de Páscoa em relação a 2016. Como podem ser observados no gráfico? Então, aqui, ó. Em 2014, a produção de ovos de Páscoa do Brasil, de 2014 a 2017 é o título. Quantidade em milhões. Então, aqui, em 2014, foram produzidos 80 milhões de ovos de chocolate. Em 2015, também foram produzidos 80 milhões. Em 2016, foram produzidos 58 milhões de ovos de chocolate. Em 2017, 36 milhões de ovos de chocolate. Qual foi a redução na produção de ovos de Páscoa de 2014 a 2017? Represente essa redução em porcentagem. Conseguiram fazer? Então, aqui, ó. Qual foi a produção em 2014, gente? 80 milhões, certo? 80 milhões menos. Qual foi a produção em 2017? 36 milhões. 80 menos 36 é 44 milhões. Esses 44 milhões representa quantos por cento do total que era produzido? Como que eu faço para calcular a porcentagem? Transformar isso aqui em porcentagem. Eu vou pegar essa diferença, que é 44, né? Que foi a redução, em relação ao que era produzido em 2014, que é 80. O resultado disso, vezes 100, para a gente transformar em porcentagem. Aqui podemos cortar um zero. A gente pode simplificar também o 44 e o 8 por 4. Para simplificar nosso trabalho, vamos fazer isso, ó. 44 por 4 vai dar 11 e 8 por 4 dá 2. Então, agora, 10 dividido por 2 fica 5. 5 vezes 11, 55. Ou seja, a redução em percentual da produção de ovos foi de 55%. Prof, não entendi o que você fez ali. 44, 80 avos vezes 100. Gente, técnica de cancelamento. A gente pode até observar aqui, ó, sem cortar zero, o 44 e o 80 são divisíveis ao mesmo tempo por quem? Por 4. Então, 44 dividido por 4, 11. 80 dividido por 4, 20. Agora lá, ó, 100 dividido por 25, 5 vezes 11. Tá bom? É a mesma coisa. Aqui eu fui fazendo por partes. Acertaram? Quem acertou? Meus amores, vocês estão aí ainda? Falem comigo, por favor. Acertou? Que bom. Então, agora, aquele histograma, vocês conseguiram fazer?
Esse aqui, que a gente estava falando dos bebês. Então, aqui a gente tem um histograma que é um gráfico usado para representar dados quando a gente trabalha com classes, né? Com intervalos de classe. E aqui a gente tem a representação de um gráfico, de uma tabela, falando sobre os bebês nascidos no primeira semana de janeiro, em relação à massa deles, né? Quantos bebês nasceram nesses intervalos de massa aqui. E a gente tem essa mesma tabela representada num histograma, que é o gráfico adequado para esse tipo de representação, tá? Eu não vou ficar lendo ali, porque a gente já leu isso antes. Aí ele pergunta assim, quantos bebês nasceram nessa semana de janeiro? 100. Deixa eu falar para vocês que o meu livro tem erro. Ainda bem que eu tenho vocês e eu aqui junto. É só a gente somar a frequência, né, gente? Então, a frequência somada, o total de bebês é 100, ok? Qual é a amplitude dos intervalos de classes usados para indicar a massa dos bebês? Como que eu faço para calcular a amplitude de cada intervalo? É a maior menos a menor dado que eu tenho ali. Então, eu vou ter 3 menos 2,8, que vai ser 0,2 gramas, né? Quilogramas, no caso aqui. Gramas, imagina um bebê. Se fosse de 2 em 2 gramas, é quilogramas, certo? Qual é a porcentagem de bebês que nasceram com menos de 3,4 quilogramas e com mais de 3,8 quilogramas? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a frequência relativa acumulada, né? Para calcular. Só que eu quero aqui de menos de 3,4. Então, 3,4. Então, são esses aqui, certo? Ó, de 3,2 a 3,4. Então, o 3,4 não entra, porque é com menos de 3,4. Então, nesse intervalo, quantos bebês nós temos? 18 mais 8 mais 4. 18 mais 8 vai dar 26, certo? 26 mais 4 dá quanto? Dá 30. Então, aqui nós vou fazer aqui para vocês entenderem. Menor que 3,4 quilogramas. Então, vai ser 4 mais 8 mais 18, que são iguais a 30 bebês. 30 bebês de quantos? 30 de 100, certo? 30 de 100 é a mesma... Esse caso nem precisa fazer aquela questão da multiplicação lá por 100, né, gente? Porque vocês sabem que toda fração decimal pode ser transformada em porcentagem quando ela tem denominador 100. Nesse caso, a nossa fração aqui já tem um denominador 100. Então, aqui representa 30% dos nossos bebês nasceram com a massa menor que 3,4. E agora, bebês com massa maior que 3,8. Então, maior que 3,8 começa nesse intervalo aqui, ó. De 3,8 a 4, de 4 a 4,2, de 4,2 a 4,4. Então, é esse intervalo que nós temos que descobrir quantos bebês tem. Então, aqui tem 14 com 6, maior que 3,8. Então, nós vamos ter 14 mais 6, que dá 20, mais 2, que é 22. Ou seja, 22 bebês de 100, que corresponde a 22% dos bebês que nasceram com massa superior a 3,8 kg. Conseguiram fazer certinho? Acredito que sim, né? Tem alguém copiando? Prof, o Vitor disse que ele está copiando. Tá. É que a prof não consegue ler lá o chat, né? Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Mas aí, se eu sair, o Vitor não copia. Quando ele terminar, que ele avisar lá, me avisa, tá, Rafa? Ele terminou, professora. Ele já copiou, prof. Já? Então, vamos lá. O exercício 7 diz o seguinte. Observe ao lado como foi representado em histograma o tempo de deslocamento dos alunos de uma escola para casa. Qual é a amplitude dos intervalos de classe desse histograma?
Então, a amplitude, onde a gente vai medir essa amplitude, gente? O que vocês acham? Onde que eu faço a medida da amplitude olhando pelo histograma? A gente está falando de tempo, Ele certo? 0, 10, 20, 30, 40. Isso, Luan. Então, a nossa amplitude, gente, é o tamanho, aqui, ó, corresponde à largura da minha barra, tá? Então, é do primeiro tempo aqui, que é 0 a 10, depois de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. A minha amplitude, então, é a maior do intervalo menos a menor. Então, qual é a amplitude? É 10, né? É de 10 em 10 minutos, certo? Que eles fazem, que foi feita essa organização do nosso gráfico, então, em 10 minutos. Então, aqui, ó, nós temos a frequência relativa em percentual, que corresponde ao porcentagem de alunos que fazem cada uma desses intervalos aqui. Então, de 25% vai de 0 a 10 minutos em casa escola. Oi. Seu áudio tá cortando para mim. Meu áudio? E para os outros? Pra mim tá normal, prof. Pra mim tá normal. Será que não é a sua conexão, Rafa? Para mim também tá normal. Não sei. Às vezes é a sua conexão. Vou sair e entrar de novo na live. Tá. Agora aqui, ó. A maioria dos alunos leva quanto tempo para se deslocar da escola até sua casa, gente? A maioria dos alunos, quanto tempo? Ó, a maior porcentagem que a gente tem é aqui, né? 38%. Leva de quanto? De 10 a 20 minutos. Então, esse é o tempo maior, aqui, a maioria dos alunos leva esse tempo. Então, de 10 minutos a 20 minutos. Certo? Então, essa aí é o nosso intervalo, ó, a maior quantidade. Ô, prof, eu fiquei em dúvida nessa C. Tá, vamos ver lá. Supondo que nessa escola estudam 500 alunos, quantos alunos levam até 10 minutos para chegar à sua casa? O que eu vou fazer aqui, Rafael? Tem 500... Rafael, desculpa, Gabi. Então, ó, tenho 500 alunos. Desses 500 alunos que levam até 10 minutos para chegar à escola, corresponde a quantos por cento? 25%. Certo? Então, desses 500... 25% deles levam até 10 minutos. Então, vou mudar aqui para fazer. Ou seja, eu tenho que calcular o quê? 25% de quanto? De 500 alunos. Então, 25% é a mesma coisa que o quê? Que 25 centésimos. O D na matemática representa o quê? Uma multiplicação. 25 centésimos vezes 500, que é igual a quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 500 dividido por 100 é 5. 5 vezes 25 é 125 alunos. Então, quer dizer que de 0 a 5 a 10 minutos, são 125 alunos que levam esse intervalo de tempo aí. Entendeu, Gabriel? Sim, prof. Ó, de 30 minutos ou mais para chegar à sua casa. De 30 ou mais, então começa aqui, certo? 30 até 50. Então, eu tenho quantos porcentos dos alunos aqui, ó? 12 mais 5. Então, alunos que levam de 30 ou mais tempo para chegar à sua casa, somam 17% do meu total. Então, nós vamos fazer o quê? 17% de 500, que são os 500 que a escola sugeriu ali para nós, que o exercício sugeriu. Então, 17 centésimos vezes 500. Podemos cortar os zeros aqui? 17 vezes 5. 17 vezes 5. 5 vezes 7 é 35, vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Ou seja, 85 alunos levam de 30 ou mais tempo para chegar da escola até a sua casa. Tudo bem? O Rafael conseguiu voltar para a live? Sim, prof. Tá melhor o áudio agora? Aham. Copiou, Vitor?
Vitor? Tem um Vitor no 6º ano. Ele disse que sim, prof. Tá. Posso mudar? Mariana, Maria, Alane, Gabi? Sim. Então tá. Então vamos lá para o 8. Eu não sei se a nossa aula já não terminou, gente. Cuida aí para prof. Falta 2 minutos. Tá, então vamos bem rapidinho aqui. O histograma a seguir apresenta as faixas salariais de funcionários de uma pequena empresa. De acordo com as informações do histograma, qual é a faixa salarial da maioria dos funcionários desta empresa? Então, nós temos aqui faixa salarial dos funcionários, frequência relativa, que é em porcentagem, né? E o salário, tá aqui. Então, de 4 funcionários recebem até R$1.000, 19 por 4 não, né, gente? Desculpa. 4% dos funcionários recebem até R$1.000, 19% até 2.000, 25% até 3, 12% até 4, 10% até 5.000, 7% até 6.000 e 3% até R$7.000. Então, a faixa salarial, de acordo com o histograma, qual é a faixa salarial de maior percentual aqui da empresa? A faixa salarial de 2.000 a R$3.000. O símbolo aqui para não precisar escrever reais, né? 2.000 a R$3.000. Certo? Que corresponde a quanto? 25%. Fala, meu anjo. Já deu tempo da aula. Tá. Só vou terminar esse e a gente termina. Quantos por cento dos funcionários têm o salário maior de que R$3.000? Ó, de 3.000 ou mais. Então, vamos somar lá. 12 mais 10 mais 7 mais 3. Vai dar 10, 20, 32% dos funcionários. Ok? Terminamos, viu, Rafa? Faltou só aquele último que fala do gráfico gigante. Mas aí depois a gente conversa com ele, sobre ele na próxima aula. Beleza, gente? Beijo. Tomara que vocês tenham tirado as dúvidas. Até a nossa próxima aula, segunda-feira. Tá bom? Tchau, prof. Beijo. Tchau. Tchau.